A questão da demarcação de terras indígenas continua provocando polêmicas. Um projeto em tramitação na Câmara trata desse assunto e o deputado Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, ele é um crítico severo da FUNAI e está aqui para falar justamente sobre essa proposta. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Eu falei que o senhor é um crítico severo da FUNAI, porque eu já li várias vezes comentários seus sobre a FUNAI. Talvez o senhor tenha essa opinião, e muita gente tem a mesma opinião, talvez por até motivos diferentes, né? Ou seja, muita gente está se perguntando o que a FUNAI, afinal, está fazendo para o bem do índio, resolvendo essas questões todas. Mas, muito bem, o que o nosso público precisa saber, deputado, essa questão da demarcação de terras. Esse é um problema que as pessoas às vezes não sabem, mas vem desde o século passado, né? Vem de muito tempo isso. E nós nunca, acho, no Brasil, com a sociedade brasileira, incluindo aí governos e tudo, estaduais, federais, nunca se chegou a uma solução em relação a isso, né? Porque nós empurramos com a barriga até hoje, né? Concordo plenamente. Eu fui informado que o nosso programa tem 10 minutos. Esse é um tema tão rico, tão importante, que nós deveríamos ter, no mínimo, aqui umas 4 horas para fazer um debate mais aprofundado. Mas é muito importante que o nosso telespectador, que a sociedade brasileira conheça este problema um pouco mais de perto. O primeiro ponto é dizer que nós, a chamada bancada ruralista, que sempre tentam jogar isso em cima da gente como se fosse algo pejorativo, eu não acho. Eu defendo realmente a produção e o produtor rural com muita determinação, porque entendo que produzir alimentos é uma coisa que é sagrada. Produzir alimentos é uma coisa sem a qual nós não vivemos. Então, e hoje a questão indígena está se criando um conflito no Brasil inteiro com o setor produtivo. Agora, é verdade que existem muitos detalhes no meio disso que levam as pessoas para um lado ou para o outro, mas é preciso ter clareza nesse entendimento. Primeiro ponto, a Constituição de 88 foi extremamente sábia e justa quando resgatou um direito histórico das comunidades indígenas e dos negros. Nós temos que lembrar também dos negros, dos quilombolas. E estabeleceu lá, e aí começa o conflito, a interpretação da Constituição. A Constituição, no artigo 231, ressalva lá o direito dos indígenas de continuar, de ocuparem e de terem as suas tradições, costumes, religião preservada nas áreas que ocupam. O verbo está no presente. Tanto é verdade que depois tem um artigo lá nas disposições transitórias que diz que cabe ao Estado brasileiro, em 5 anos, demarcar as terras indígenas. Quais? Aquelas que os indígenas ocupam. E o que aconteceu? Nós já estamos, eu não vou fazer a conta aqui de medo de errar, mas há mais de 20 anos da promulgação da Constituição de 88, 25. E a FUNAI, 25, e a FUNAI continua exacerbadamente propondo a criação de novas terras indígenas. Não é possível uma coisa dessa, e criando conflito no país todo. Eu não estou com isso tirando o direito de nenhuma comunidade indígena que ocupe tradicionalmente, ainda que não seja mais floresta. Porque a mim me parece, dessa opção que foi feita pela Constituição, de manter o índio no seu habitat natural, ele devia estar na floresta, não é numa plantação de soja, nem de algodão. Mas o que eles estão fazendo agora é invadindo áreas produtivas. Áreas que estão produzindo soja, algodão, milho, áreas que estão ocupadas por assentamentos promovidos pelo governo federal da agricultura familiar. Isso tem que ter um fim. Mas eles invadem sob que argumento? Porque eu já vi, 10 colegas seus aqui, fez uma observação uma vez para mim que eu achei até curiosa. Eu falei assim, olha, tem lugar que não tem índio nenhum. Aí vai lá o camarada, derruba lá, faz a sua roça, aí aparece um índio lá. Fala, mas aqui nós moramos, aqui nós andamos sempre por aqui. Aí cria um conflito. É o fato indígena e a teoria do indigenato. Aí cria um conflito, aí entra os antropólogos, a FUNAI, e pronto. Cria um conflito e uma instabilidade que não resolve nada para nenhum dos lados. É mais ou menos isso, né, que acontece isso, né? O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, fez aquilo que nós aqui no Congresso Nacional deveríamos ter feito e não fizemos, que é regulamentar o parágrafo 6º do artigo 231.
O parágrafo 6º diz que são nulos todos os títulos incidentes sobre terra indígena, mas põe uma ressalva. Vírgula, ressalvado interesse público da União. Mas nunca esclareceu o que é isso. Nunca, nos termos da lei complementar. O que precisa ser feito? Uma lei complementar. O que nós estamos propondo agora? Uma lei complementar regulamentando o parágrafo 6º do artigo 231. O que o Supremo Tribunal fez quando eu disse que ele ocupou o nosso espaço? Ele julgou aquele caso do Raposa Serra do Sol e num brilhante voto do ministro já aposentado, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas o segundo é muito significativo, que é Direito, ele explicou muito essa questão do fato indígena e da teoria do indigenato. O fato indígena tem um marco temporal e o Supremo acatou o voto dele, que foi a maioria tranquila, de que o fato temporal é a data da promulgação da Constituição de 88. Daquela data para trás é uma coisa, dali para frente é outra. E a teoria do indigenato, que é o que defende estes antropólogos que estão muito ligados aí de ONGs, não são da FUNAI, são de ONGs, de outros interesses ligados à FUNAI, e eles vão pelo lado da teoria do indigenato, que é buscar a história. Então você vai numa... Se for buscar a história, nós precisamos desocupar a cidade de São Paulo, que ela era todinha ocupada pelos tupinambás. E vai por aí afora. Cuiabá era também ocupada por outras comunidades indígenas e vai por aí. Então a diferença, teoria do indigenato, teoria do fato indígena e a teoria do indigenato. O Supremo decidiu pela teoria, pelo fato indígena, que é o marco temporal da Constituição, e estabeleceu 19 condicionantes. Ou seja, desculpe, mas aí no caso da Serra Raposa, né? Raposa do Sol, Raposa Serra do Sol, os índios já estavam lá, estavam naquela região, e por isso que eles ganharam a causa, então. Foi isso, né? Exatamente. E aí o Supremo disse que daqui para frente vai se aplicar estas regras, que são as 19 condicionantes, que depois virou a famosa resolução 303 da Advocacia Geral da União, que os índios vieram aqui, fizeram aquela confusão danada, e o governo recuou e fez com que a Advocacia Geral da União revogasse a portaria 203. E o que nós estamos fazendo agora na proposta de lei... É isso que eu quero saber. Agora vamos para essa questão. O que é essa proposta e em que pé ela está? Bem, PLP 227 é uma proposta de lei complementar, que é o que está escrito lá no parágrafo 6º, dizendo o que é relevante interesse público da União, definindo o que é. E eu vou aqui tentar me lembrar deles. Então, vai criar a área indígena? Vai, mas tem que ressalvar o interesse público. Construção de linhas de transmissão, de hidrelétrica, de ferrovia, de hidrovia, de tudo aquilo, de estradas, de ressalvar as comunidades habitacionais existentes, as cidades, as vilas, porque hoje está do jeito que eles estão criando reserva indígena em cima de cidade, e evacua a cidade toda. Hoje eu tive conhecimento que está indo a Polícia Federal, um monte de gente lá para o Maranhão para evacuar 6.000 famílias. A população precisa saber disso. 6.000 famílias para assentar 400 índios. Isso é piada. Isso é piada de mau gosto. Não é possível uma coisa dessa. Mas voltando ao projeto, quer dizer, o projeto... E ali eles não estavam no local. Sim. Aí é que vem a teoria do indigenato. Plantaram o índio lá dentro, encontraram lá um artesanato qualquer antigo, uma cerâmica, uma história, escutou um índio velho fumando cachimbo dizendo que lá morreu o avô dele, pronto, vai lá a FUNAI e diz que aquilo é terra indígena. Não é possível. Deputado, para a gente encerrar, que a gente está meio estourando nosso tempo. Quer dizer, pelo que eu deduzo é o seguinte, sempre que os interesses mais altos da sociedade se manifestarem, pensar assim, em termos de ferrovia, uma usina hidrelétrica, um linhão desses que leva energia de uma região para outra. O que estão fazendo em Belo Monte? Sempre que for nesses casos, então a proposta diz, nesses casos, então, digamos assim, prevalece... Cria a terra indígena, mas ressalva tudo isso. É isso. Prevalece o interesse maior da sociedade. Exatamente. É isso que nós estamos propondo. Para a gente terminar, me diz uma coisa, em que pé que está o projeto da tramitação dele? Passou pela... Vou responder, mas antes disso quero dizer para a população saber que 13% do território nacional hoje é 4 vezes o tamanho da França, já é reserva indígena no país. Como é que está o projeto? Nós estamos numa tentativa de levar ele para uma discussão de um regime de urgência, porque ele vai serenar um pouco os ânimos no país todo, se for aprovado.
Muito bem, deputado Moreira Mendes, muito obrigado pela sua vinda. Esse assunto é danado, né? Vai rende muita conversa. Muito obrigado, deputado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até mais.